God. God was in Christ, reconciling the world to Himself, and these people believed His testimony. And them that did truly believe it could draw God's blessings from Him. Agora, em Jesus estava Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E estas pessoas creram em seu testemunho, e aqueles que verdadeiramente creram nisso, puderam atrair para si a bênção de Deus a partir dele. And when they did so, He said, virtue went from him. Virtue is strength. In other words, if we said today, he got weak when the people drawed off of him. E quando o faziam, ele disse que saía dele virtude. Virtude é força. Ele, em outras palavras, se disséssemos isso hoje, ele ficava fraco quando o povo extraía dele. Well, if it worked that way in that human body, it'll work in another human body. And we create our atmosphere around us, each one of us. Bem, se funcionou dessa maneira naquele corpo humano, funcionará em outro corpo humano. E nós criamos nossa atmosfera em torno de nós, cada de nós. You've been with people that were nice people, but you just couldn't hardly be around them. And you've been with other people that you just love to be around them. You create that atmosphere. Você já esteve com pessoas que eram boas, pessoas más, você mal conseguia ficar perto delas. Então você já esteve com outras pessoas que você simplesmente adora ficar perto delas. Você cria essa atmosfera. And oh, wouldn't you love to be around Jesus? Wonderful. See what that atmosphere He created would be. I imagine it was just one great big bundle of love and respect and godly fear. E você não adoraria ter estado perto de Jesus só um pouquinho? Maravilhoso! Ver como teria sido aquela atmosfera que ele criava. Imagino que era simplesmente uma enorme porção de amor, e respeito e temor piedoso. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar um corinho ao lado de Jesus, eu quero estar. Eterno Pai Celestial, uma vez mais estamos diante da Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer, Senhor Jesus Cristo, por a Tua misericórdia, por a Tua graça, que o Senhor concedeu para nós. Nós tivemos mais um dia, Senhor, e nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Senhor Jesus Cristo, pedimos perdão de nossas falhas, Senhor, uma vez mais, e rogamos a Tua misericórdia para cada um dos Teus filhos que veio, Senhor, que cada um possa ser grandemente abençoado, Senhor Jesus, e possa alcançar solução para os seus problemas, Senhor. Ó
Deus, abençoa, Pai, também nossos irmãos que estão na internet, Pai, que possam também ser grandemente abençoados. No nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos, e isto é para a Tua glória. Amém. Que bom que você veio hoje à casa de Deus. Que bom que você veio, aleluia, glória a Deus. Que bom que você veio, o Senhor conosco está. Que bom que você veio, Ele vai te abençoar. Que bom que você veio hoje à casa de Deus. Que bom que você veio, aleluia, glória a Deus. Que bom que você veio, o Senhor conosco está. Que bom que você veio, Ele vai te abençoar. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Eu preciso que algo grande está a caminho, porque sinto que algo bom já está aqui. A promessa do estrondo desde o céu. Ó irmão, qualquer dia pode ser. Se o crente se humilhar e clama a Ele, e do céu espera enquanto ora. Eu preciso que algo grande está a caminho. Ó irmão, nesta noite pode ser. Deixa a glória de Deus brilhar. 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 Aleluia. Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória em seu rosto brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar em seu rosto. Deixa a glória de Deus brilhar. Cuidado, no monte, que o nosso Deus com Moisés falava. Quando ele desceu do monte e não sabia que o seu rosto brilhava. Brilhava, brilhava, o seu rosto brilhava. E o nosso Deus com Moisés falava. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Os irmãos estão felizes com Jesus? Amém. Ele é o nosso tudo, né? É Ele que nos dá graça para viver, graça para tudo, né? Amém? Vamos cantar mais um corinho, 46, corinho. Que maravilha é ser uma família. Que maravilha é ser uma família em Cristo Jesus. Que maravilha é ser uma família
pé, amados irmãos. Nós vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Graças a Deus. Querido e poderoso Senhor Jesus Cristo, nosso bondoso e amado Pai Celestial, estamos felizes, ó Pai Santíssimo, de poder estar mais uma vez em Sua presença, Pai. Sei que Satanás tem tentado, Pai, afastar e atrapalhar cada filho seu de estar aqui te adorando, Pai. Mas o Senhor, Pai, nos deu graça desde antes da fundação do mundo. Amém, Senhor. Abençoa cada filho, cada servo seu, Pai, que se esforçou para estar aqui, Pai. E ajuda também, Pai, da graça aqueles que não puderem estar aqui, Pai. E Pai Celestial, agora como parte deste culto ao Senhor Jesus Cristo, nós oramos por essas ofertas que é para a sua obra, Pai. Abençoa aqueles que vão ofertar e ajuda aqueles que não podem ofertar, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar, há mansões deste lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar Vamos cantar Sublimidade. O pastor Hamilton estará dando continuidade. Eu sei.
Pai Santo e Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem, Senhor Deus, Pai, dado graça para nós prosseguir nessa jornada. Muito obrigado, Senhor, pela presença dos teus filhos, todos que se esforçaram para estar, Senhor Deus, em tua casa, que o Senhor possa recompensar cada um, ó Pai. Que, ó Deus, ajuda aqueles também que estão fracos, parados, Senhor, que eles possam ser fortalecidos no nome de Jesus Cristo. Amém. E essa noite nós viemos lembrar o Senhor aqui na mesa, que o Senhor ajude nós, abençoe nossas vidas e enche a cada dia mais nós com teu Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, Pai, que cada filho que vir a ceia esta noite venha com confiança que está tomando a ceia para a vida. Amém, Senhor. No nome de Jesus, encomendamos nossas vidas a Ti. Glória a Deus. E pedimos, Senhor, fala conosco, Pai, através da Tua palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Eu vou aproveitar os irmãos em pé, mas já vamos ler a Bíblia. Os irmãos que têm a Bíblia, no livro de São João 11, verso 23, nós estávamos acompanhando a mensagem sede, né? Ela encerrou. E essa noite nós vamos, como é a noite de ceia, nós vamos ouvir uma parte da mensagem. Cristo isto. Então, os irmãos abram São João 11, verso 23. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se sentar. Graças a Deus, a gente crê que esse Jesus Cristo, né, o profeta sempre vem nos ensinando que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a gente, cada filho de Deus que tem a revelação, sabe que Ele tem feito grandes coisas para nós, né? Ainda que para o mundo oculto, né? Mas para nós, os filhos de Deus, Deus tem nos abençoado grandemente. Deus em simplicidade e tem feito coisas tremendas. E esse Deus que se manifestou na Bíblia é o mesmo que se manifesta hoje, né? Eu gostaria de contar um testemunho aos irmãos. Acho que um mês atrás, ou menos que isso, o irmão Aníbal, ele é ali do Cercado, a gente atende ele ali no Butiazal, ele participa dos cultos, e ele foi ao hospital e constataram ali que ele estava com um problema nos dois rins. Os dois rins dele tinham falhado, estava falhando, né? E ele tinha que iniciar já de imediato a hemodiálise, né? E ele pediu oração e confiou. Ele disse: Pastor, eu creio que Deus é o curador, eu creio que Ele pode me curar, né? E ele foi testificando, testemunhando disso e crendo na vitória, crendo que Deus é o curador. E a gente orou por ele, ponhamos na igreja, no livro, e Deus operou de uma forma tremenda na vida dele, né? Ele foi agora quarta-feira ao médico, e o médico olhou os exames dele e falou: Mas homem do céu, você tem dois rins novos, está melhor que o meu. Está melhor que o meu.
E ele disse: eu fui curado. Na hora que o médico falou, comecei a chorar, diz ele, né? E ele começou a chorar ali. Ontem mesmo, quando ele me deu o testemunho, ele estava testificando ali em Butiazal, ele estava chorando. Deus deu um par de rim novo para ele. É a graça, a misericórdia. É o mesmo Deus. O médico falou, olhou para ele: isso não é nada mais que Deus. O médico teve que testemunhar isso. Só Deus pode fazer, porque já estava pronto para fazer, né, a hemodiálise, mas Deus não deixou. Deus tem os meios de fazer as suas obras, as suas maravilhas, né? E um homem bem humilde, letrado, mas crê no Senhor Jesus Cristo, né? E tantos outros testemunhos que a gente poderia testificar, que os irmãos têm dado, né? Mesmo nós estávamos ali no hospital evangélico e levei meu menino ali, foi na sexta-feira, e encontramos um irmão, o irmão Sérgio, é um irmão já antigo na mensagem ali, e ele estava com problema nas pernas, os joelhos, assim, como se fosse, não conseguia nem parar em pé, ele andava e falseava e torcia o joelho, né? E ele pediu oração, nós oramos também, coloquei no livro de oração, e pela graça de Deus ele enviou um testemunho lá, disse: pastor, estou curado. Pela graça de Deus recebi minha cura, né? Já estou andando normal, estou trabalhando, estou fazendo meu serviço. Então eu creio que Deus ele tem nos abençoado, né? O Mateus estava testificando também, né? Que recebeu uma cura. Então estava com uma forte dor de cabeça, e nós unimos a fé e Deus curou. Eu creio que Ele é o mesmo Deus. Amém. Nós poderíamos fazer essa pergunta para nós, né? Crês tu isto? Crê que Ele é o mesmo Deus? Amém. A gente sabe que Ele está fazendo maravilha no nosso meio. Amém. É em simplicidade, né? A cura, o profeta diz ainda, é secundária, né? Deus ele se manifestou no ministério do profeta em cura, em sinais, para mostrar a mensagem. Amém. Foi justamente para apontar para a mensagem, para confirmar que a mensagem é correta. É só isso que nós cremos, né? Na mensagem do mensageiro. Ela veio justamente para isso, né? Mas o profeta diz que ele tem bênçãos extras, e essas curas, essas bênçãos que ele nos dá, né? Essas portas que ele abre, justamente bênçãos extras que ele tem. Mas a maior bênção ele já nos deu, foi a salvação. Amém. Enviou essa mensagem de preparação. Eu creio que essa é a maior bênção. Isso nós poderíamos, né? Um membro do corpo, né, nosso ser curado é uma coisa tremenda, mas mudar nossa natureza, isso é muito maior. Transformar nossas vidas, mudar, né, de um pecador a um santo, e foi Ele que fez isso. Amém. Ele que faz isso, amém? Eu creio que isso é muito maior, e o profeta diz que é, né? Louvado seja Deus. Então nós já vamos ouvir a mensagem, e eu espero que o Espírito Santo vivifique essa porção. A gente está falando de fé, como Marta ali, né? Ela teve fé, ela confessou, e Jesus então mostrou que Ele era o Filho de Deus, que Ele era ali a ressurreição e a vida, amém? E quando nós cremos, Ele se mostra a nós, o profeta diz. Então vamos ouvir já. Ela foi pregada 2/4 de 1960, e eu creio que nós vamos ser grandemente abençoados esta noite. Deus nos abençoe. Vamos ouvir a mensagem. Amém.
ensinar, creio que após o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Portanto, eu gostaria de usar estas 3 palavras, creio, isto. Eu li uma história algum tempo atrás, creio que era uma história de ficção, e a maioria dos ministros, suponho, leram o livro do Dr. Ingram de O Príncipe da Casa de Davi. É um ótimo livro, acho que está esgotado. Eu gostaria de tê-lo impresso para que eu pudesse colocá-lo entre as pessoas. E ali eu estava lendo um pequeno artigo sobre este Lázaro, sobre Jesus, Maria e Marta, que as irmãs de Lázaro. E eu estava lendo ali onde Jesus morou, eu creio, com Marta e Maria. Elas eram ambas encantadoras, moças hebreias. Lázaro estava aprendendo ou estudando para ser escriba no templo, fazendo cartas da lei para os sacerdotes. E Jesus tinha um ótimo companheirismo, especialmente com Lázaro. Quando lemos no livro que quando ele veio à casa deles e Marta estava se demorando um pouquinho para ouvir suas palavras, mas ela tinha que preparar o jantar e pôr a mesa. Mas Maria sentou-se aos seus pés. E Jesus disse que Maria escolheu as melhores coisas. E então nos foi dito que Lázaro foi quem trouxe Jesus a João na história do livro do Coríntios, em O Príncipe da Casa de Davi. Porém, isso pode não ter sido verdade, eu não sei, mas somente para o contexto, mas ele devia estar morando com eles. Agora, nós aprendemos esta última semana, melhor dizendo, que Jesus disse em São João 5,19, o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se eu não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. O Pai trabalha e o Filho trabalha até agora, está vendo? O que ele vê o Pai fazer. Deste modo, para contar essa história como foi mesmo, o Deus Pai deve ter falado com o seu Filho, Jesus, e dito, meu amigo Lázaro vai morrer, mas vai ser para o bem, então sai da casa, vai embora, porque vão pedir que ores por ele, ou para que eu o cuide, e não quero que tu faças isso. Se você observar a história, à medida que vamos contando, você verá que culmina exatamente na verdade disso. Assim, Jesus simplesmente, sem qualquer aviso ou algo assim, foi-se embora da casa e foi a outro lugar. Ele não retornou aquela noite. E ele foi a algumas outras cidades. Então, logo Jesus foi embora da casa, então os problemas chegaram. E quando Jesus vai embora da sua casa, os problemas vão chegando. Somente lembre-se, quando ele deixa a sua casa, os problemas estão a caminho. Quando você tem eventos sociais e tudo operando em sua igreja tão perfeitamente como algum grande Rickenbacker de 16 cilindros, você deixa Jesus fora disso. Quando Jesus sai da sua igreja, os problemas estão a caminho. Sim, Senhor, quando Jesus deixa uma denominação que eles opõem de lá, e dizem, bem, agora simplesmente não cremos que essas coisas possam ser tão exatamente corretas, e adota-se outra coisa, os problemas estão a caminho. Apenas lembre-se disso. E isso me faz lembrar de uma história do Senhor Jesus encontrada no livro de Lucas. Você sabe que quando ele ainda era menino de aproximadamente 12 anos, sua família o tinha levado, como era o costume a cada ano, para a festa do Pentecostes. E enquanto eles estavam na cidade de Jerusalém, na festa, e entretemos, encontramos na Bíblia que passaram 3 dias sem ele. E que pensaram, talvez simplesmente, presumiram que Jesus deveria estar entre alguns de seus familiares. Agora, nós não podemos fazer isso.
Quando foram ver com seus parentes procurando, ele não estava lá. E não podemos presumir só porque somos metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, nossos antecedentes e nossos antepassados foram grandes crentes. Nós simplesmente, presumimos que Jesus está conosco. Não podemos fazer isso. Temos que estar em contato com Ele todos os dias e a cada minuto. Gosto demais disso. Eu quero o que Deus quer agora. O que meus pais tiveram, o que meus antepassados tiveram é maravilhoso, mas o que eles tiveram foi bom. Acho que estamos bem mais adiante no caminho. Vejamos o que Ele é hoje. Não quero olhar para trás e ver o que o Senhor Moody fez, porque estamos bem mais adiante no caminho do que o Senhor Moody. O problema das nossas igrejas é que olhamos para trás e dizemos, bem, vamos ver o que o Sr. João Wesley disse, o que alguns dos outros disseram. Essa é a razão pela qual a ciência está tão mais avançada em seu campo do que a religião no céu. Aqui, 300 anos atrás, um cientista francês provou que se você fosse a incrível velocidade de 35 milhas por hora, a gravidade faria você sair do chão. Você acha que a ciência faz referência a isso hoje? Eles estão indo a 1.900 milhas por hora e ainda aumentando. Eles estão avançando, olhando para frente. Mas nós queremos olhar para trás e ver o que Moody disse, Sempre disse, Philly disse, Knox, Calvino e alguns daqueles. O que eles disseram foi bom. Aquilo foi para a era deles, mas nós estamos continuando. Meu avô andou de carro de boi. Eu dirijo um Ford V8. Meu filho vai andar de avião jato. Isto é, estamos indo em frente. Assim é como a religião deveria estar. A vinda do Senhor está próxima. A igreja deveria continuar entrando em seu poder. A ciência só pode subir até certo ponto e então tem que cair. Mas nós temos fontes inexploradas que jamais foram tocadas do poder ilimitado de Deus, nas quais deveríamos estar entrando. Nós estamos vivendo 1 milhão de milhas abaixo de nossos privilégios nesta noite, nossos privilégios de cristãos, para estarmos desfrutando. Sinto vergonha de mim mesmo quando olho aqui fora e vejo as organizações e as doenças e os problemas que estão acontecendo neste momento. Nossa igreja deveria estar andando pelas ruas, orando os doentes, ressuscitando os mortos, expulsando os demônios, fazendo sinais e maravilhas, fazendo o mundo inteiro perceber que Jesus Cristo vive. Isso é o que necessitamos estar fazendo. Ora, você diz, o Sr. Moody não viveu nesse dia. Isso mesmo. Nós estamos vivendo na vida do Senhor, mas simplesmente presumimos que Ele está com nossos familiares. Mas outro dia, quando um desafiante desafiou o Sr. Graham, descobrimos que ele não estava entre nossos familiares. Onde o encontram? Onde encontraram Jesus? Exatamente onde o deixaram. Onde o deixaram? Na festa do Pentecostes. Onde deixamos Jesus? Onde a igreja o deixou? Na festa do Pentecostes de nós. Quando saímos daquele poder pentecostal dos velhos tempos e da festa do Pentecostes, nós nos afastamos de Jesus. É exatamente isso, amigo. Nós estamos vivendo aquém de nossos privilégios. Sim, Senhor. Eles o deixaram na festa do Pentecostes e esse é o único lugar onde os metodistas, batistas, presbiterianos e pentecostais chegarão a encontrar. É voltar aonde vocês o deixaram. Onde está o gozo do Senhor? Onde está o poder do Senhor? A igreja pergunta hoje, o que aconteceu com o Deus da história? Ele está esperando o seu povo chamá-lo em cena. Mas não podemos fazê-lo através das denominações, não podemos fazê-lo pela psicologia, não podemos fazê-lo pela aritmética, ou não podemos fazê-lo pela instrução. Nós nos separamos, nos dividimos, nós não estamos divididos.
Nós com certeza somos uma pessoa em Cristo Jesus. Somos todos uma em Cristo e nossas denominações nunca servirão. Tão boas quanto são, elas não servirão. Nossa instrução é o maior obstáculo que o Evangelho já teve. É a instrução. O que necessitamos não é de instrução, necessitamos o poder e demonstração do Espírito Santo de volta na igreja para demonstrar o poder. Jesus nunca disse ide por todo mundo e ensinai. Ele jamais disse ide por todo mundo e façais. Ele disse ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho é para demonstrar o poder do Espírito Santo, a ressurreição. Nós ainda estamos 1 milhão de milhas aquém de onde deveríamos estar. Vamos seguir em frente, vamos voltar aonde deixamos na festa do Pentecoste. Jesus disse em João, creio que no capítulo 15, ele disse: eu sou a videira, vós as varas. Bem, agora, se aquela videira produziu a primeira vara e dessa vara escreveu o livro de Atos, a segunda vara fará outro livro de Atos. A terceira vara fará outro livro de Atos, e toda vara que sair daquela videira será igual à primeira vara. Agora, pode-se enxergar, nós sabemos disso. Já viu uma árvore cítrica com uns 8 tipos diferentes de frutas nela? Já viu o pé de laranja produzindo laranjas e limões e tudo mais nele, mas era bem enxertado. Isso é o que importa hoje. Nós temos enxertado nossas ideias, enxertado nossas denominações, mas se aquela árvore alguma vez produzir outra videira, ela mesma será como as originais que estavam nela. Aleluia! Oh, as igrejas se misturarão, mas precisamos do poder da original. Precisamos do Espírito Santo, o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Foi isso que ele nos disse para fazermos. Eu sou a videira, vós as varas. Se uma videira produz um broto, e ele vem com lindas uvas azuis, a próxima videira que ela produzir terá lindas uvas azuis. Se a primeira videira veio e caíram sob o impacto do Espírito Santo, e fizeram grandes milagres e sinais, e selaram seu testemunho para o mundo, muitos deles, até mesmo com seu próprio testemunho, eles, com seu sangue, selaram seu testemunho. Passaram todos os tipos de perigos e tudo mais para trazer o Evangelho. Sofreram, foram açoitados, foram castigados. Devemos nós ser levados ao céu num mar de rosas, enquanto outros lutaram para ganhar o prêmio e enfrentar mares sangrentos. O que esperamos fazer? Devo lutar se for para reinar. Aumenta a minha coragem, Senhor. Certamente. Nós precisamos nós não precisamos de uma nova denominação. Não precisamos de um novo prédio para a igreja. O que precisamos hoje é de um reavivamento pentecostal que mata o pecado azul celeste que nasceu no Pentecostes e está de volta na igreja novamente. O poder do Espírito Santo outra vez para trazer Jesus em cena. Deus, a história sempre aparece em cena em um momento crucial. Nós precisamos disso. Esse é o problema da nossa igreja hoje. Nós estamos ficando muito para trás. Estamos caindo nos costumes do mundo e gradualmente, ano após ano, começa a morrer um pouquinho e a murchar. Será o tempo da poda muito em breve. Deus vai podá-la tão certo quanto eu estou de pé neste culto. Deus vai cortá-la para fazê-la dar. Ele cortará fora dela as obras do mundo um dia destes. É uma desonra o modo como a igreja tem procedido sob o nome da religião. E verificamos que quando Jesus foi embora, a morte chegou. Quando Jesus deixa a igreja, o poder do Espírito Santo deixa a igreja. Ela começa a minguar e morre. E após um tempo, não tem mais conteúdo. Agora, quando Jesus foi embora, a morte chegou. Oh, que tempo triste foi aquele!
E observem, eles andaram se perguntando e mandaram chamar Jesus, mas ele não veio. Mandaram chamá-lo novamente e ele não veio. Mas ele sabia o que ia fazer. Ele sabe nesta noite o que ele vai fazer. Não há nada perdido com ele. Ele sabe exatamente o que está para fazer. Ele vai levantar um povo tão certo quanto responder. Pega este púlpito. Ele levantará um povo por amor de seu nome, dentre a geração gentia. Ele fará isso. É o tempo dos judeus se aproximando agora, e o dos gentios está terminando, porque eles simplesmente saíram. Eles estão rejeitando a Cristo, estão rejeitando os seus sinais, estão rejeitando tudo que é chamado de vida, e consideram isso como algum tipo de telepatia ou poder maligno, e fazem. Eles estão blasfemando o Espírito Santo, excelando-se para longe de Deus. E Deus tomará aquela minoria após o tempo e a levantará como uma poderosa igreja. E então voltará o Espírito aos judeus e levará a igreja gentia para casa. Exatamente. Ela está sendo formada agora. Bem, estamos quase no fim do tempo. Jesus, ele sabia. E após um tempo ele disse: nosso amigo Lázaro dorme. Ora, os discípulos pensaram que ele estava descansando um pouco. Ele disse: bem, se ele está dormindo, ele está muito bem. Bem, ele disse nas palavras deles, de modo que eles entendessem, disse: ele está morto. E para o vosso bem, estou contente que eu não estava lá. Está vendo? Por vossa causa me alegro de que eu não estivesse lá. Porque eles teriam pedido a ele para curá-lo. Mas ele sabia que não poderia fazer isso, porque a visão ainda, depois daqueles 4 dias, ele sabia que aquele era o tempo que o Pai havia dito a ele. Que belo! Ele disse diante do túmulo: Pai, eu te agradeço, tu já ouviste, mas o digo somente por estes que estão morrendo. Está vendo? Ele já sabia o que ia fazer. Ele disse: irei acordá-lo. Agora, posso imaginar que aquele pequeno lar estava realmente arrasado. O provedor da casa tinha sentido tristeza. Oh, é maravilhoso quando você tem um lar triste ou um coração triste. E então, Jesus aparece de repente. Não é mesmo? Posso imaginar ver Marta, uma bela mulher, com um véu preto sobre seu rosto, e a pequena Maria, e elas abraçando uma a outra, dizendo: o que nós faremos? Papai e mamãe se foram, e nosso precioso irmão. Agora saímos da igreja e fomos excomungadas do meio deles, e saímos para seguir Jesus de Nazaré. E ele se afastou e nos deixou em alguma parte. Posso ouvir um crítico chegar e dizer: ei, onde está aquele curador divino, aquele profeta da Galileia? Onde está ele agora? Vejam, quando realmente chega a hora de ele fazer alguma coisa, ele se vai. Ali está. Veja, Deus gosta muito de fazer isso, simplesmente para deixar que as pessoas, somente deixar as pessoas mostrarem que são. Sim, simplesmente testando, para ver o que elas realmente são. Ele dá a elas uma bênção. Ele aparece, mostra-se, apresenta-se ao povo, somente para ver que tipo de reação terão, somente para ver o que farão a respeito disso. Agora, encontramos então, depois de uns dias, 4 dias, que o pobre Lázaro estava morto. Eles o sepultaram, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Agora, qualquer um sabe que a decomposição começa depois de 3 dias, mas afunda o rosto, meio. E então a decomposição começa. Os vermes da pele começam a comer o corpo. Eles o colocaram no chão, puseram uma grande pedra em cima da caverna onde colocaram. E de vez em quando as jovens saíam e se ajoelhavam em frente ao túmulo e choravam. E após um tempo a notícia se espalhou: Jesus chegou. Nós o vimos entrando na cidade. Marta, que tinha estado tão aparentemente lenta para agir, ela provou então que ela era feita. Aqui vem ela vem a caminho, então, correndo, procurando. Posso ouvir alguns deles ao longo do
do caminho e dizerem: bem, acho que você está convencida agora que sua religião é falsa. Ela simplesmente os ignorou e prosseguiu, passou por todos os críticos. Ela continuou até que ela ouviu, talvez sentado na esquina da rua. Agora, aparentemente, ela podia ter tido o direito de repreendê-lo e falar duro com ele. Ora, ela não correu e disse: olha aqui, tu deveria ser um profeta, um homem de Deus. Por que não vieste quando te chamamos? Ora, somos motivo de chacota na cidade agora. Saímos da nossa igreja para te seguir. Parece que ela tinha o direito. Mas você sabe, exatamente como preguei sobre o cordeiro e a pomba, se somos cordeiros, um cordeiro renuncia a todo o direito que ele tem. É exatamente isso. Ele não tem nada a não ser lá. Mesmo assim, ele tem que abrir mão disso. E você abre mão de todo o direito que tem para servir a Deus. É exatamente isso. Eu estava repreendendo as mulheres por causa de como estavam usando essas roupinhas, você sabe. E elas disseram: bem, somos americanas, podemos fazer o que quisermos. Eu disse: é exatamente isso. Mas você é um cordeiro, você abrirá mão de seus direitos. Fumar e proceder mal, essa é a pior coisa que uma mulher pode fazer. É exatamente isso. Uma senhora me disse, não muito tempo atrás, falando comigo, disse: mas irmão Branham, não fazem outro tipo de roupas. Eu disse: mas ainda fazem máquinas de costura e vendem tecido. Não há desculpa para isso. É exatamente isso. Lembre-se que algum dia você pode ser cruda para seu marido, mas você responderá por adultério, certamente. Qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Qual é o problema das mulheres pentecostais hoje? É o que me pergunto. Como vocês têm se afastado do antigo padrão? Como vocês mães usavam cabelo longo? E hoje as mulheres pentecostais se pintam como carnavalescas e cortam o cabelo e usam roupinha curta dessa maneira. Simplesmente como o restante do mundo sai e cortam a grama tarde quando os homens estão passando. Você entende, mulher, que terá que responder por cometer adultério com esses homens? Você se apresenta a eles com esse propósito. É um espírito maligno na igreja e as pessoas que não sabem, cegas e não sabem. É a verdade. Talvez você diga que eu não tenho direito de dizer isso como evangelista. Bem, eu tenho que seguir a direção do Espírito Santo. Isso é tudo que posso dizer. Se eu a encontrar no julgamento, então não terei que ter seu sangue em minhas mãos. Saia de qualquer coisinha que se pareça com Satanás. Fique longe disso. Afaste-se disso. Não importa quantas estrelas de televisão, você não está aqui como uma estrela de televisão, você é filha de Deus. Eu preguei na igreja de um pastor outro dia de manhã sobre um velho escravo, quando vendia-se escravos muito tempo atrás, e costumava-se vir e comprá-los em leilão, e as pessoas estavam soluçando, chorando por sua pátria, elas nunca mais voltariam, e tinham que açoitá-las, e as compravam exatamente como se comprava um automóvel, apenas por qualquer coisa, os preços, e vendiam os seres humanos. E um dia um comprador veio, um revendedor, a uma grande fazenda, quero dizer. Ele disse: quantos escravos você tem à venda? Disse: bem, tenho alguns para troca. Eles procuravam adquirir os maiores, tomavam suas mães, pais. Se a mulher com quem ele tinha se casado fosse pequena e franzina, tomavam estes homens grandes, saudáveis, e os colocavam para procriar, como cavalos e animais. Isso jamais foi certo. Deus fez o homem fez escravos. Para começar, não está certo jamais. A intenção de Deus não é que homem algum seja escravo. Não, Senhor, em nenhum. Vejam o que aconteceu. Então, em meio a tudo aquilo, este homem disse: bem, eu gostaria de comprar alguns deles. Ele percebeu um jovem companheiro lá. Eles não tinham que açoitá-lo. Seu queixo estava erguido, cabeça erguida, tal qual um verdadeiro cavalheiro caminhando por ali.
E o agente disse: gostaria de comprá-lo. Ele disse: mas ele não está à venda. Ele disse: bem, por quê? Disse: ele é o capataz? Ele disse: não, é escravo. Bem, disse: por quê? Você o alimenta melhor do que o restante deles? Ele disse: não, ele come lá na cozinha com o restante, ele é um escravo. Disse: o que o torna tão diferente do restante? E o patrão disse: eu mesmo quis saber por muito tempo, mas um dia descobri. Lá em sua pátria, seu pai é o rei da tribo. Embora ele seja um estrangeiro fora de casa, ele ainda sabe que é filho de um rei e se conduz como tal. Sem isso, seu nativo africano podia perceber que seu pai era rei, e aqui um estrangeiro em uma terra estranha ainda podia saber que, além mar, ele é filho do rei. Como deveriam mulheres e homens se conduzirem quando são filhos e filhas de Deus? Ajam de tal maneira, certamente, conduzam-se, limpem-se e ajam como filhos e filhas de Deus. Não é de se admirar que condição. Aqui estamos. Oh, a pequena Marta veio correndo. Parece que ela tinha razão de ter tido algo contra ele. Porque tu não vieste ao encontro de meu irmão? Veja o que fizemos por ti, e tu nos abandonaste. Bem, se ela tivesse dito isso, a história jamais teria terminado como terminou. Não, Senhor, é o modo como você aborda um dom divino de Deus. Se Deus envia um dom, você tem que abordá-lo da maneira correta. Se você espera alguma vez conseguir algo disso, você tem que abordá-lo da maneira correta. E Marta sabia disso. Provavelmente ela tinha lido sobre a sunamita e seu bebê, e aquela sunamita sabia que Deus estava em Elias, quanto mais estava ele em Jesus. Sem dúvida, assim ela chegou com a abordagem correta. Ela correu e caiu aos seus pés. O gosto disso, caiu aos seus pés e disse: Senhor, esse é seu título correto. Isso é o que ele era. Ele era o Senhor dela. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Oh, que coisa! Oh, eu posso imaginar ver seu grande coração enquanto ele olhava para aquela bela mulher, as lágrimas correndo pela face. Disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Vejam o que ela disse. Mas mesmo agora, Senhor, embora ele seja morto, embora os vermes na pele estejam rastejando por seu corpo, mesmo agora, Senhor, o que quer que tu pedires a Deus, Deus o dará a ti. Oh, esse é o segredo. Você poderia dizer: eu passei por cada hospital, o médico diz que vou morrer, mas mesmo agora, Senhor, estou todo incapacitado pela artrite, não posso me mover, mas mesmo agora, Senhor, aquele pequeno bebê estava com hidrocefalia desse tamanho a noite passada. Não há nada que se possa fazer. Isso iria aumentando, arrebentar sua cabecinha e morrer. Mas mesmo agora, Senhor, Ele ainda é o mesmo Deus. Ele ainda é o mesmo Senhor. Mesmo agora, Senhor. E Ele está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso, fazendo intercessão baseado nas coisas que reivindicamos que Ele fez por nós. Agora realmente me sinto religioso. Certamente que sim. Vocês me chamarão de santo orador de qualquer modo, então melhor começar já e acabar logo com isso. Desse modo, sim, Senhor. Mesmo agora, Senhor, seja o que pedires a Deus, Deus o fará. Se pedirdes ao Pai qualquer coisa em meu nome, eu o farei, disse Jesus. Mesmo agora, Senhor, o que quer que pedires, Deus o dará a ti. Oh, isso deve ter sensibilizado o seu grande coração. Ele disse: teu irmão viverá outra vez. Ela disse: sim, Senhor, ele viverá. Ele é um bom rapaz. Ele virá na ressurreição geral no último dia. Os judeus criam na ressurreição geral. Ele virá na ressurreição dos últimos dias. Olhe para ele
ele se recompôs, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Oh, que coisa! Jamais ouvi um homem que pudesse dizer isso antes. Jamais haverá outro depois que possa dizer. Ele é o único que pode dizer: eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Ela disse: sim, Senhor. Oh, ela sabia que algo estava para acontecer. Tem que estar. Quando a fé de um coração honesto se encontra com Deus, as engrenagens simplesmente se ajuntam desse modo. Algo tem que acontecer. Eu desafio esta audiência esta noite em nome de Jesus Cristo. Deixe sua fé conectar-se com Deus dessa maneira. Em alguns minutos nós teremos outro Pentecostes. Haverá um reavivamento de tal modo nesta cidade que não teria policiais o suficiente no país para mantê-los quietos. Isso é certo. Haverá um verdadeiro reavivamento. Mesmo agora, Senhor. Bem, Senhor, nos desviamos disso, fizemos isso e aquilo, não importa o que você fez. Mesmo agora, Senhor, Ele está esperando que você chame por Ele. Ele, crês tu isto? Seguramente, sim, Senhor. Mesmo agora, seja o que pedires a Ele. Onde vocês o colocaram, agora Ele desce até o túmulo. Ele era homem o suficiente para chorar. Ele era Deus o bastante para ressuscitar os mortos. Aqui, algum tempo atrás, uma mulher que pertence a certo grupo de pessoas, eu nunca fiz disso um hábito, falar pelas denominações, mas essa mulher, eles não creem que Jesus era divino. Eles diziam que ele foi apenas um profeta. Agora, se ele era apenas um profeta, nós estamos todos em pecado. Ou ele era Deus, nada menos que Deus, ou o maior enganador que o mundo já teve. Isso é certo. Ele foi mais do que um homem. Ela disse: ele não era divino. Há tanto disso nesse evangelho social de hoje, tentando fazer de Jesus Cristo um profeta. Ora, ele era o Deus dos profetas. Certamente ele era. Ela disse: eu provarei a vocês sua Bíblia que ele era apenas um homem. Eu disse: prove. E ela disse: quando ele foi ao túmulo de Lázaro, a Bíblia diz, ele chorou. Ele tinha de ser mortal ou ele não poderia chorar. Eu disse: senhora, essa é a sua escritura? Não tenho a intenção de cometer sacrilégio ao dizer isso, mas eu lhes direi o que eu disse a ela. Ela disse: é essa. Eu disse: essa afirmação é mais fraca do que a sopa feita de sombra de uma galinha que morreu de fome. Ele disse: bem, você não tem coisa alguma em que se afirmar. Ela disse: ora, ele chorou. Isso mostrou que ele era mortal. Eu disse: ele era tanto mortal como imortal. Ele era Deus em carne. Ela disse: oh, absurdo. Eu disse: ele foi ao túmulo chorando. Isso é verdade. Mas quando ele endireitou seu pequeno corpo, a Bíblia diz, não havia muito o que ver nele, nenhuma beleza para que o desejássemos. Mas quando ele endireitou as costas, ele disse: Lázaro, vai para fora. Um homem que tinha estado morto por 4 dias e apodrecido no túmulo, ele saiu para fora. Ele era mais do que um homem. Mostre-me qual homem pode fazer isso. O que foi isso? A decomposição conhecia seu mestre. A vida conhecia seu Criador. Algo tinha que acontecer. Ele falou que um homem que estava morto no túmulo por 4 dias ressuscitou e se colocou de pé e viveu. Aleluia! Aquilo era Deus em seu Filho. Sim, Senhor. Aquele era Deus dando-se a conhecer através dele, seu Filho. Aquele era Deus falando, não um homem. Ele foi um homem quando olhou em volta daquela árvore aquele dia, procurando algo para comer. Aquele foi um homem, mas quando tomou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000, aquilo foi mais do que um homem. Aquele foi Deus os alimentando ali.
Ele foi mais do que um profeta, mais do que um homem. Ele foi um Deus homem. Seguramente, ele deitou-se atrás daquele pequeno barco aquela noite e o mar rugindo e batendo como uma folha de garrafa em meio àquele poderoso mar. Quando 10.000 demônios do mar juraram que o afogariam naquela noite. Ele foi um homem fraco e cansado de temporar pelos doentes deitados ali atrás, e o vento nem mesmo o incomodava. Ele foi um homem quando estava dormindo, mas quando acordou, pôs seu pé sobre a corda do barco, olhou para cima e disse: paz, aquieta-te. E os ventos e as ondas o obedeceram. Aquele foi mais do que um homem. Aquele era Deus no homem, dando-se a conhecer. Isso mesmo. Foi o homem ali na cruz quando clamou por misericórdia, quando clamou e disse: tenho sede. Aquele foi o homem. Quando ele morreu, foi o homem. Mas na manhã da Páscoa, quando quebrou os céus da morte, do inferno e da sepultura, e ressuscitou, foi mais do que o homem. Foi Deus manifestado. Não é de ser virado, o poeta disse: vivendo ele me amou, morrendo me salvou, sepultado e carregou para longe os meus pecados, ressuscitado, justificou-me de graça para sempre. Algum dia ele virá, oh, que dia glorioso! Ele disse: porque eu vivo, vós também vivereis. Crês por isto? Ele é mesmo ontem, hoje e eternamente. Crês por isto? Eu creio que o Espírito Santo está bem aqui agora. Crês por isto? Eu creio que Ele vai nos encher com sua presença. Crês por isto? Eu creio que o Espírito Santo quer derramar sua presença, curar todos os doentes, fazer com que todas as pessoas que não receberam o Espírito Santo sejam cheias dele. Crês por isto? Você crê de todo o coração? Vamos ficar de pé e dar louvor a Ele. Eu creio que Ele cairá agora mesmo sobre nós. Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, autor da vida eterna, o autor de toda a boa dádiva, nós cremos nisto, Senhor. Cremos que és Tu aqui na reunião. Cremos que és Tu que estás abençoando nossas almas. Cremos que estás derramando Teu Espírito sobre nós. Cremos que és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cremos que estás vivo para todo sempre. E nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Todos os céus e a terra passarão, mas nós viveremos para sempre. Porque Tu vives para sempre, Senhor. Tu nos prometeste isso. Nós cremos nisso de todo o coração. Em tudo que está em nós, nós cremos, Senhor. Eu amo. Você crê nele? Eu creio que isso é Espírito. Aleluia. Graças a Deus. Vamos glorificar a Deus. Louvado seja
que Ele dá graça para cada um que deseja vencer esse mundo. Ele está pronto a ajudar cada um de nós. Porque esse avivamento desse último dia, ele é individual, ó Pai. Cada cristão tem que estar, Senhor Deus, com ele no coração, o Espírito Santo. Avivados, ó Pai, em nome de Jesus, que a tua mão de misericórdia e graça sempre esteja estendido a nós, ó Pai. Nós pedimos essas bênçãos, e teus filhos também, Pai, com a tua presença, recebam, Pai, os benefícios dela, Pai, porque aonde o Senhor está, aí a cura, aonde o Senhor está, aí a libertação, a bênção do Senhor, a prosperidade, Pai, tudo está na tua presença, a abundância de alegria na tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa teus filhos, não só daqui, Senhor, da audiência visível, mas também da invisível também. Recebam as bênçãos do Senhor nessa noite, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Graças a Deus. Cortaram o madeiro e fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Deus encarregou a cruz, no caminho caiu. Mas Deus e graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos travados, pesado ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou:
ler a palavra então, irmãos. Vamos passar a escritura oficial da ceia, né? 1 Coríntios 11, verso 23, onde diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntai para comer, esperai uns pelos outros. Também São João 13, falando desse ato de humildade, o ato do lava-pé. São João 13, verso 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido. Verso 12, vamos ler já. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamai mestre e senhor, dizei bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis as coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém. Incline o rosto, feche os olhos. Nessa hora vamos ter um minuto de oração. Senhor Jesus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio ainda, Senhor Deus, nesse tempo, nós poder vir à Tua casa, poder cultuar e também participar dos emblemas, Pai. Pai, desde o início da igreja primitiva, eles se ajuntavam, Pai, e partiam o pão, quando o Senhor se ajuntavam ali para cultuar, ó Pai. E nós, esta noite, temos esse privilégio de poder vir e participar da mesa do Senhor. Abençoa teus filhos, ó Pai. Dá graça, força a eles para prosseguir nessa jornada. Que, Senhor, essa seja, Senhor Deus, como o profeta diz, oásis, ó Pai.
aonde o viajante passa, Senhor Deus, cansado, e ali ele para, Senhor Deus, e revigora, tomando um gole de água, para prosseguir na jornada, Senhor, do deserto novamente. Assim teus filhos vêm, Pai, à mesa do Senhor, e aqui se alimenta desse pão, bebe desse vinho, para, Senhor Deus, prosseguir novamente, Senhor, para as lutas e provas. Ajuda teus filhos, ó Pai. Dá graça, fortifica eles, no nome de Jesus Cristo, e cada um que está aqui presente, Pai, possa comer esse pão para a vida, Pai. No nome de Jesus Cristo, e eu peço, Senhor, a santificação desse pão e a consagração, no nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, Senhor, e amém. Semelhantemente, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Senhor Jesus, teus filhos vão lembrar aquele dia no Calvário. Ó Pai, como nós temos muitas lembranças quando o Senhor esteve aqui na terra. Nós recordamos, ó Pai, que o Senhor foi o exemplo para nós. E nós pedimos graça e misericórdia para que nós tornemos, ó Pai, uma verdadeira testemunha do Senhor aqui na terra. Ajuda teus filhos, dando força, Senhor. Pai, eles vão, Senhor Deus, agora participar, Senhor, do corpo e do sangue, Pai. Lembrar o Senhor dos emblemas. Que o Senhor, ó Pai, dê graça a cada um que venha, que tome esse vinho para a vida. No nome de Jesus Cristo, eu peço as bênçãos a favor da igreja aqui em Ponta Grossa. Que o Senhor continue abençoando os teus servos. E peço a consagração e a santificação desse vinho. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém.
Conhecido deles ali, pediu para lembrar em oração, vamos lembrar de estar na UTI. João, o nome dele, vamos orar a Deus. Se você tem um pedido, deseja fazer conhecido, fique com a mão levantada. Deus conhece o que vai por trás de cada criança. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia tem se estendido até nós. Nós cremos, ó Pai, como o Senhor tem sido maravilhoso e tem, Senhor, suprido nossas necessidades. Mas tua palavra diz: pedi com abundância. E por isso nós estamos aqui, Senhor Deus, encarecidamente pedimos a favor
Pai, desse irmão João ali internado, que o Senhor visite o Pai no poder da tua ressurreição. Senhor Jesus, também mãos aqui no auditório se levantam. Pai, que o Senhor visite a cada filho de Deus, dê aquilo que eles estão necessitando, acrescenta a fé dos teus filhos, para receberem, Pai, as bênçãos do Senhor e logo testificar como o Senhor tem nos abençoado. Porque, Pai, é disso, Senhor Deus, que precisamos cada dia mais. Como o Senhor, Pai, ali através do teu profeta orou para aquele cego e ele ainda não conseguia ver. Pai, mas o teu profeta disse: testifique. E ele estava testificando que estava curado. Pelas suas pisaduras eu fui curado. E logo a visão dele se abriu e ele enxergou, ó Pai. O Senhor é um Deus que prova a nossa fé e que devemos testificar que estamos curados. Que o Senhor nos abençoou, que o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Ajuda teus filhos, ó Pai, a olhar com o olho da fé, não o visível, Pai, mas agora o invisível, como Abraão viu, ó Pai. Ajuda, Senhor, cada um aqui presente e os que estão na audiência também visível, que recebam a bênção do Senhor. Pai, em minhas mãos ao livro, há nomes a rolar, que o Senhor visite eles no poder da tua ressurreição. Colocar o nome nesse livro é porque crê na oração da fé, ó Pai. E nós, Pai, repreendemos toda a obra do mal, todo espírito, Senhor, de enfermidade que venha contra teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça a favor de cada um, ó Pai. E agora, Senhor, também oramos a favor dos trabalhos nessa casa de oração. Continua abençoando nossas vidas aqui, Senhor. Ajuda teus filhos que vêm aqui, Pai, teus servos que estão na frente do trabalho. Abençoa eles. A todos, ó Pai, encomendamos cada vida a Ti, ó Pai. E agora, Senhor, pedimos, leva-nos de regresso aos nossos lares debaixo da Tua proteção e misericórdia. E se houver uma manhã, traga-nos de volta para ouvir mais uma porção da Tua palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos leve em paz e em segurança.